tamanha fé. Como anda o seu nível de fé? E aí? Numa escala de 0 a 10. Numa escala de 0 a 10, se eu te perguntasse hoje como anda o seu nível de fé, o que você diria? O que você diria? Ih, pastor, minha fé tá 2, 3. Não, minha fé, essa semana eu exercitei minha fé e minha fé tá nota 10. Uhul! Ih, pastor, um 5, vai. Eu creio, pero no mucho. Como anda a sua fé? Primeiro vamos entender o que é fé. Hebreus, capítulo 6, nós não vamos abrir lá, você pode ler isso depois ou abrir aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza, a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, fé, resumindo, é eu ter plena certeza de que algo vai acontecer, mesmo que os meus olhos estejam dizendo que não. Mesmo que fisicamente nada contribua para que aquilo aconteça. Amém? Isso é fé. Existem algumas confusões, muitos cristãos não conseguem entender o conceito pleno de fé, porque fé, segundo a Bíblia, é um dom. Não é algo avoado, assim. Não é uma névoa, uma nuvem que paira sobre nossa cabeça. Não é algo abstrato, como alguns pensam. A fé é um dom. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus e que Deus deu a todos igualmente. Opa! Vocês estão guardando essas informações? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza do que espera. A fé é um dom de Deus e Deus deu a todos a mesma porção igualmente. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, bom, estou sem a carteira, mas eu vou abrir a carteira e vou dar R$100 para cada um. Que beleza, hein? Ó, até para você, meu amor. Eu vou dar R$100 para cada um. O mesmo valor, a mesma porção, a mesma quantidade. E aí cada um de vocês vai pegar esses R$100 e vai fazer algo. Alguns vão correr para o shopping. Não, R$100 não dá para comprar um sapato novo, né? Tá bom, eu vou dar R$200. Vamos melhorar. Eu vou dar R$200 para cada um. É só hipotético, tá, gente? Antes que alguém cobre depois no final do culto. Não estou em condições de fazer isso. Se eu estivesse, eu daria, com certeza. Mas eu daria R$200 para cada um e cada um faria alguma coisa com esse valor. Alguns correriam para o shopping e comprariam um sapato novo. Sapato. Acho que dependendo do sapato dá, né? Sapato. Outros correriam e comprariam uma camisa nova. Outros iam pegar esse dinheiro e iam colocar na poupança e deixar render alguma coisinha. Outros iam pegar esse dinheiro e iam comprar uma mercadoria e revender essa mercadoria e obter lucro. Vocês estão me entendendo, amém? Cada um faria algo diferente. E aí eu quero perguntar, se Deus deu a mesma porção de fé para cada um de nós, o que nós estamos fazendo com a nossa porção de fé? O que nós estamos fazendo? Como estamos gastando, entre aspas, no bom sentido, a nossa fé? Estamos trabalhando ela e aumentando esse valor de fé? Ou estamos torrando ela e não conseguimos ter a fé para o dia de amanhã? A fé, volto a dizer, firme fundamento das coisas que não se veem, certeza do que se espera, é dom de Deus e Deus deu a mesma porção para cada um. Eu costumo usar muito o exemplo da musculação. Teoricamente, todos vocês têm os mesmos grupos musculares. Todos nasceram com um número X, eu não sei quantos, talvez o Denis possa nos ajudar, já que ele é professor de educação física. Mas todos nascemos com a mesma quantidade de grupamentos musculares. Grupos musculares. Todo mundo tem tríceps, tem bíceps, tem, né, os oblíquos, os lombares, os abdominais, blá blá blá. Todo mundo tem a mesma quantidade de músculo. Mas por que algumas pessoas são tão fortes e outras são tão franzinas? Pega lá um Schwarzenegger da vida, né, um campeão de fisiculturismo. Você olha pro cara e fala, meu, não é possível que esse cara tenha a mesma quantidade de músculo que esse aqui.
ele tem o mesmo grupamento muscular. A diferença é que, lógico, além da genética, alguns vão trabalhar essa musculatura. E quanto mais eu trabalho essa musculatura, mais eu hipertrofio a minha musculatura. Mais eu faço com que aquele mesmo grupo se torne mais espesso, mais potente. Vocês estão me entendendo, amém? A fé é da mesma maneira. Cada um recebeu o mesmo grupamento muscular. Se você trabalha, se você leva a tua fé para a academia e faz lá os seus supinos de fé, você hipertrofia a sua fé. Se você pega a sua fé e guarda no bolso, vai ficando franzinho, magrelinho, na fé. E o que faz a gente ter tamanha fé? O que é tamanha fé? Uma fé fora do comum. Uma fé fora do normal, do padrão normal que nós estamos acostumados aí fora. Teoricamente, todo cristão, deveria exercer muito mais fé do que qualquer outra pessoa na face da terra. Porque poucas escrituras, como a Bíblia, trabalham tanto esse assunto. O próprio Senhor Jesus, ele trabalhou incansavelmente o assunto da fé. E mesmo assim, às vezes a gente se vê preso em circunstâncias terríveis. Você já se sentiu em dívida, assim, falando, puxa, faltou fé. Se eu tivesse um pouquinho mais de fé, talvez eu conseguisse. Você já se sentiu preso em alguma circunstância? Ou algo aconteceu, ou deixou de acontecer e você falou, engraçado. Aquele irmãozinho lá orou e aconteceu na vida dele. Comigo não acontece. Cuidado. Cuidado com as ciladas do inimigo. As ciladas do inimigo é que tem lá um fortão na academia malhando todo dia, treinando. Por isso que o cara tá monstro. E aí você vai lá uma vez por mês e fica com inveja ainda. Pô, eu não consigo ficar assim. A minha genética não me ajuda. Cuidado, porque espiritualmente pode acontecer o mesmo. Às vezes tem alguém que está fazendo devocional todo dia. Está orando todo dia. Está buscando a Deus todo dia. Aí vem aquele baita daquele milagre na vida dessa pessoa. E a gente fica lá. Deus não me abençoa desse jeito. Não, comigo, Deus nem. Você ora? Não, eu não sou muito de orar, não. E a palavra? Não, eu já li a Bíblia. Então, como eu já li, não preciso ler de novo. E o teu tempo de comunhão com Deus, você tem um devocional? Não, Deus vai falando comigo ao longo do dia. Eu não preciso de um tempo a sós com Ele. Aí as coisas não acontecem. E a gente quer ter aquele físico fenomenal de fé como outros têm. Ou seja, meu irmão, fé tem que ser exercitada. Se você não exercita, de nada adianta. E eu vou dar um exemplo para vocês dentro da palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 8. Vocês encontram paralelos desse texto também em Lucas, capítulo 7. Mas eu gosto bastante dessa versão do livro de Mateus. Mateus, capítulo 8, no versículo 5, começa a contar a história quando Jesus estava entrando numa cidade chamada Cafarnaum. E de repente se aproximou dele um homem, um centurião romano. Então diz assim, versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Até aí. Primeiros pontos que é bom a gente entender. Gente, a sociedade mudou demais nesses últimos 2000 anos. A nossa sociedade moderna, ela é extremamente diferente de uma sociedade que era exatamente na cidade de Cafarnaum há 2000 anos atrás. Só para você entender do que eu estou falando, muita coisa mudou. Mulheres não tinham direito a voto, mulheres não tinham direito a voz, mulheres não tinham direito a nada. Se hoje nós já estamos numa briga tentando fazer com que as mulheres ganhem o seu espaço, se até hoje nós estamos vendo ondas de machismo e nós estamos vendo como é difícil a mulher alcançar igualdade salarial, igualdade nas condições de trabalho, igualdade na sociedade, imagina há 2000 anos atrás, onde ela era considerada praticamente um mero objeto de reprodução. Era praticamente isso.
Paralelo a isso, tente lembrar que além dessa mudança muito grande, nós tínhamos o Império Romano dominando toda a região da Judéia e de Jerusalém, ou todo Israel. Não só Israel, mas o Império Romano dominava todo o Mediterrâneo, norte da África e começo da Ásia. Ou seja, um centurião romano. Quem era o centurião? O centurião era equivalente para hoje, para você ter uma noção, era equivalente a um capitão. Não era um general, não era... Mas ele era equivalente ao cargo de um capitão hoje de um exército. Então o centurião, ele basicamente era o responsável por cerca de 80 a 100 homens. Apesar do nome 100 lembrar de centúrio de 100, o número de 100 pessoas, na verdade está ligado mais à constelação, e era de 80 a 100 pessoas que ele comandava. Ou seja, na sociedade daquela época, um romano, que era dominador de tudo aquilo, capitão de um exército ou centurião, que tinha toda aquela, vamos dizer assim, aquela importância social. Só para você ter ideia, se o maior dos sacerdotes judeus, o sumo sacerdote, viesse falar com um centurião romano, ele chamava aquele centurião de senhor. De senhor no sentido de, olha, você está acima de mim. Por quê? Porque hierarquicamente na sociedade, qualquer romano mandava em todos os outros povos que estavam dominados. E um centurião não era qualquer romano, era um romano com muito poder e muita influência. Vocês estão me entendendo, amém? E diz que Jesus entrou na cidade e esse centurião veio até ele. Ele poderia ter chegado de qualquer maneira. Ele poderia ter chegado e falando, ô judeu, você aí, tal de Jesus, vem cá. Eu tenho uma ordem para você. Socialmente falando, ele poderia agir assim. Mas diz que ele foi até Jesus e no versículo 6 ele disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Alguns pontos aqui só para esclarecer a cabeça de vocês. O grego original que esse termo foi escrito significa Kyrios. E o grego Kyrios, para a palavra Senhor, significa Senhor mesmo. Não é um mero, Senhor fulano. É Senhor. É dizer, você está acima de mim. Você é muito superior a mim. O centurião romano chamava de Kyrios apenas o general e o comandante dele, ou César. Vocês estão entendendo quão é sério o que eu estou dizendo? Jamais um soldado, que sequer um soldado raso romano, chamaria alguém de um outro povo que não romano de Kyrios. Mas esse homem, cheio de autoridade, cheio de poder, e em Lucas 7 você descobre também que ele era cheio de dinheiro, porque diz que ele construiu a sinagoga daquela cidade, ele bancou a construção da sinagoga de Cafarnaum. Esse homem, socialmente tão importante, chega para Jesus e chama ele de Kyrios, que quer dizer Senhor, meu Senhor, aquele que está acima da minha vida, aquele que tem poder sobre a minha cabeça, aquele que pode fazer coisas que eu não posso, aquele que tem uma autoridade a qual eu nunca vou possuir. Ele chama Jesus de Senhor. E ele era romano, dominador, mas ele se põe em condição de humildade. E Jesus responde o que para ele? Eu vou lá, eu vou curar o teu servo. Primeira coisa, meu irmão, você quer colocar a tua fé em ação? Você quer colocar a tua fé em prática? Por favor, deleta os ensinamentos bizarros que alguns evangélicos proliferaram ao longo desses últimos anos, dizendo que você tem que determinar para Deus o que Ele vai fazer. Eu determino em nome de Jesus que vai acontecer assim. Senhor, a tua palavra diz, e porque a tua palavra diz, eu determino. Não, esquece. Quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus para dizer, eu ordeno, eu determino? Porque a tua palavra, e o Senhor não pode ir contra a sua palavra. Nós estamos num erro gravíssimo. Um erro evangélico dos últimos anos de querer colocar Deus na parede e dizer o que Deus tem que fazer. Quer colocar a tua fé em prática?
Quer ver resultado? Comece se humilhando. Seja você quem for. Tenha o dinheiro que tenha os diplomas que tenha o conhecimento, tenha o físico, tenha o que você quiser. Chegue para Jesus igual esse centurião. Senhor, se humilhe. Reconheça quem Ele é e reconheça quem você é. Amém? Primeiro passo. Ah, pastor, mas eu já vi tanta gente fazendo isso dar certo. Eu me questiono se foi Deus que deu mesmo. Eu me questiono porque a Bíblia fala muitas coisas, inclusive que o diabo se transveste até de anjo de luz, para, se possível, for enganar até os escolhidos. Eu não consigo ver pelo Evangelho, pela palavra de Deus, alguém que coloque Deus na parede, cobre Deus de alguma coisa, sem nenhum pudor, e tenha resultados práticos de fé. Isso é loucura, meu irmão. Isso é loucura, minha irmã. Deus não é nosso empregado. Sabe aquelas frases de para-choque de caminhão? Eu gosto muito de frases de para-choque de caminhão. Tem uma muito boa. Deus sem você é Deus. Você sem Deus é nada. Eu amo essa frase. E é verdade. Deus sem nós continua sendo Deus. E nós sem Ele. Esse homem se humilhou. Abriu mão da posição, do dinheiro, de toda a fama social. E Jesus, vendo isso, foi imediato. Eu vou lá, eu vou curar o seu servo. Outra coisa que chama atenção. Ah, pastor, eu tenho muita fé. E eu tenho entrado em humildade na presença de Deus. Eu tenho fé que esse ano ainda, do nada, irá brotar 50 milhões de reais na minha conta. Uau! Não, pastor, eu tenho essa fé. Você pode até ter essa fé. A questão é, qual o propósito daquilo que você está buscando? Opa! Vai começar a mudar tudo. Se você prestar atenção aqui, Jesus ele titubeou, Jesus ficou pensando, Jesus ficou dando voltas. Não, assim que ele se humilhou e falou, Senhor, o meu servo está enfermo em cama, está lá paralítico em casa, e ele está sofrendo muito. Jesus já se prontificou, eu vou curá-lo. Segundo ponto, além de você entrar com humildade, precisa haver um propósito digno naquilo que você está buscando. Opa! Amém? Vamos ser mais claros? O cara tinha um escravo, um servo literalmente, que estava paralítico, sofrendo na cama. E ele desejou de todo o coração, a ponto de se humilhar para Jesus, que aquele homem fosse curado. Isso é digno ou não é? Sim ou não? É muito digno. É muito nobre. Jesus vai negar um pedido desse? Difícil, hein? Conhecendo o pouco que a gente conhece de Jesus, difícil ele falar não para algo tão nobre, para algo tão digno. Aí eu chego lá e falo, Jesus, humildemente, eu me humilho e peço aquele helicóptero. Não é de controle remoto não, tá? Aquele de verdade. Com piloto e tudo. E aí eu fico imaginando, né? Imaginar não é pecado, a cara de Jesus. Pra que você quer um helicóptero? Pra quê? Você nem fica tantas horas assim no trânsito. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Aquilo que nós usamos como fé diante de Deus precisa ter um fim nobre, precisa ter um objetivo claro e precisa ser algo que glorifique o nome de Deus. Não apenas para o nosso prazer, não apenas para o nosso luxo, não apenas para o nosso devaneio. Amém? Pastor, eu estou orando pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento. Isso é nobre. Jesus vai ouvir sem dúvida. Olha, eu estou orando por uma cura. Jesus vai ouvir sem dúvidas. Olha, eu estou orando para ficar milionário porque eu quero sumir daqui. Quer sumir por quê? Está fugindo de quê? De quem? Deus até pode te dar muito dinheiro para você ir morar onde você quiser. A questão é, você faz isso porque você não está conseguindo lidar com suas emoções, porque você não consegue ser curado na sua alma, das pessoas que te humilharam, que te machucaram. Deus quer trabalhar isso primeiro antes de te dar dinheiro.
O dinheiro às vezes não é a solução. A solução é o teu coração que está machucado e que precisa ser restaurado por Deus. E enquanto você não entender isso e não pedir a coisa certa, você não vai receber aquilo que está esperando. Às vezes você está esperando literalmente dinheiro na sua conta. Ou que a sua empresa, o seu negócio prospere de tal maneira que você aproveite e pise por cima e humilhe aqueles que te humilharam no passado. Deus não vai fazer isso. Desculpe a sinceridade, Ele não vai. Agora, a partir do momento que você entende que o teu coração está machucado, que você se sente humilhado, você se sente rejeitado, e você fala, Senhor, eu quero a cura do meu coração, eu quero a cura da minha alma, eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero não mais me machucar com coisas assim. Se prepare, porque depois da cura Deus vai trazer os recursos. É assim que funciona. É a mesma coisa em um casamento. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor mude meu marido. Quero que o Senhor mude a minha esposa. Faz ele enxergar, Senhor, faz ela ver. Por favor, Deus, abre os olhos deles. E às vezes Deus está gritando, mas e você? Vamos começar por você? Vamos trabalhar com você primeiro? Vamos fazer você enxergar o que você não está enxergando? Depois eu faço o resto. Vocês estão me entendendo, amém? A fé não pode sair aí na loucura. Ela não pode ser, como eu disse, uma névoa, uma nuvem pairando na sua cabeça. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele fala exatamente isso. Que para que nós possamos aproveitar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que fazer um culto racional a Deus. O que é um culto racional? É analisar as situações, ver o que aquilo, por que está acontecendo aquilo, e dentro da palavra de Deus e diante do Espírito Santo de Deus, começar a tomar atitudes práticas. Lá no livro de Tiago, então, ele é um pouco mais duro. O apóstolo Tiago, ele fala, sejam praticantes da palavra, não sejam apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. De nada adianta você ouvir a palavra se você não põe ela em prática. Então, como que eu vou conseguir colocar a fé em prática? Como, pastor? Como eu pratico a fé de maneira saudável, de maneira digna? Primeiro ponto, anotou aí? Entrando com humildade na presença de Jesus. Ele não é teu empregado, é o inverso. Nós somos empregados dele. Segundo ponto, tem que ter um objetivo nobre. Esse homem queria salvar um servo paralítico. Se o teu objetivo final daquilo que você está pedindo para Deus não é nobre, não é lícito, Deus não vai te dar. Ah, mas eu consegui de outra maneira. Não foi Deus. Te afirmo pela palavra de Deus. Você pode ter conseguido pela própria força, ou até por ações malignas, mas não foi Deus que te deu, se o teu objetivo era maldoso. Olha, eu quero conseguir tal cargo na empresa, porque assim que eu conseguir, eu vou demitir aquele desgraçado que me trata mal. Vai ficar meio difícil. Você pode conseguir na tua força, você pode conseguir fazendo pactos com o diabo, você pode fazer do jeito que você quiser. A questão é que para Deus te fazer acontecer isso, você precisa primeiro ter um objetivo um pouquinho mais nobre. Do tipo, perdoar ele. E assim vai, né? Mateus capítulo 7 fala sobre isso, né? Se alguém te ferir na face, dá outra. Porque é muito fácil falar que ama e tratar bem a quem você ama. Difícil é tratar bem a quem te persegue. Mateus capítulo 7 fala isso. Amém? Está anotando aí? Humildade diante de Jesus. Objetivo nobre. Jesus se prontifica. Simples assim. Vamos adiante, lá no versículo 8. Olha a postura desse camarada. Olha o que o centurião falou. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Por favor, repita comigo uma palavra. Obrigado. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, eu digo a um vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Pode passar, versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade,
não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Alguns outros pontos importantes. Jesus se prontificou, viu que ele era humilde, viu que era nobre o pedido e falou: eu vou atender o seu chamado, eu vou atender a sua petição, eu vou curar os teus servos. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. Eu não posso receber o Senhor debaixo do meu teto. Olha que interessante. Aquele homem, mesmo sendo romano, e mesmo sendo quem ele era, autoridade naquele local, ele conhecia as leis judaicas. A ponto de, se você pode ler lá em Lucas capítulo 7, ele bancou a construção da sinagoga daquela região. E por conhecer as leis, ele sabia que ele era considerado um impuro por não pertencer ao povo de Israel, por não ser circuncidado e assim por diante. Por N motivos religiosos dos judeus. E sabendo disso, ele se humilhou um pouquinho mais. Jesus, eu não posso que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas eu sou um homem de comando. Eu tenho 100 aqui sob a minha autoridade. E quando eu mando vai, ele tem que ir. E quando eu falo volta, ele volta. E quando eu digo para o outro faz isso, ele faz. Até porque, como eu disse, mudaram muito as regras na sociedade. Hoje, se um militar recebe uma ordem e não cumpre, o máximo que acontece com ele é o quê? Uma cadeia interna ali, né? Ele vai vai lá parar dentro do presídio dos policiais por desobediência, desacato, coisa assim. Naquela época era muito pior. Se um centurião manda um soldado e fala, vai para tal lugar, e ele fala, não vou, a regra era muito mais séria. A sociedade não é a que a gente vive hoje, paz e amor, não, gente. Era na ferro e no fogo. Então, esse homem entendia muito de autoridade. Ele entendia demais de autoridade. Ele sabia que bastava dar uma ordem, uma palavra. Vai, e ele ia. E aí se não fosse. E ele compreendendo tudo isso, compreendendo que ele não era digno, porque ele não era um judeu, compreendendo que a autoridade era muito simples, falou, acabou, ele encontra em Jesus todo esse poder e toda essa autoridade e diz, Senhor, basta apenas uma palavra, manda daqui mesmo, e meu servo vai ser curado. O que Jesus fez? Ele se admirou. Ele fala, nem Israel, nem no meio do meu povo, nem no meio do povo que, teoricamente, ama e busca Deus, eu encontrei uma fé como essa. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Vocês sabem, não é de hoje que eu tenho criticado muito a nossa cristandade pós-moderna. Teoricamente, nós, que conhecemos a Jesus Cristo, que conhecemos o Evangelho, deveríamos ser o povo com mais fé na face da terra. E muitas vezes nós temos pessoas que nem conhecem a Deus e dão atitudes de fé muito superiores às nossas. Por quê? Volto aos 2 primeiros tópicos. Porque entramos na presença de Deus sem humildade, sem respeito por quem Ele é, pelo senhorio dEle. E porque entramos na presença dEle e pedimos coisas que não são nobres, que não são justificáveis para o reino de Deus e para a glória de Deus. Apenas coisas para nos beneficiar. Mas esse homem, ele fez essa colocação de tal maneira que Jesus olhou para ele e falou, mas nem no meio do meu povo eu vejo alguém com uma fé tamanha dessa. Às vezes nós cristãos precisamos de amuletos. Que virou moda também, né? É o copo com água, é o sal grosso, é a pétala da rosa, é o olhinho. Não, pastor, se o senhor orou por mim, mas se o senhor não colocar o óleo na minha testa, não funciona. Amém? Nós colocamos tanta misticismo. E esse homem virou para Jesus, Jesus, basta o senhor dar uma ordem, uma palavra. Eu brinco, eu gosto sempre daquela passagem onde Jesus cuspiu no chão, fez lá um lodo, passou nos olhos do cego
Eu gosto muito dessa passagem porque ela me deixa muito intrigado. Imagina a cena, né? Ainda bem que o homem era cego, né? Imagina ele enxergando Jesus, só... Vem cá que eu vou te curar. Imagina alguém falando na orelha dele, cara, você não vai acreditar. Jesus cuspiu no chão, tá fazendo uma meleca e tá vindo com esse dedo na direção da tua cara. Imagina ele, não passa esse negócio em mim, não. Eu já falei sobre isso. A gente quer colocar rituais para Deus trabalhar. A gente fica, não, tem que ter o óleo, não, tem que ter a água, não, tem que ter não sei o quê, não, tem que ter tal. Lógico, a Bíblia ensina sobre tudo isso. A Bíblia ensina que a unção com óleo é fundamental para você consagrar algo. Consagrar a Deus, inclusive para fazer cura. A Bíblia diz também, se está alguém enfermo, impõe as mãos sobre ele. A Bíblia ensina sobre todos esses nossos rituais cristãos. A questão é, eu não dependo de ritual para exercer a minha fé. Amém? Basta uma palavra. Basta uma palavra. Esse homem entendeu, falou, Jesus, fala. Acabou. Jesus falou, está falado. Alguém tem dúvida que se Jesus falou, está falado? Alguém tem dúvida que se Jesus falar é hoje, está curado, vai ser curado? Alguém tem dúvida que se Jesus falar, eu estou restaurando hoje, está restaurando de verdade? Quando Jesus fala, quando Jesus manda uma palavra, tudo se transforma. Entenda isso. É assim que a fé tem que funcionar. A sua fé não tem que ser baseada nos seus atos de justiça próprio. A sua fé não tem que ser baseada no que o outro vai fazer, no que o mercado vai acontecer, de como vai abrir a bolsa. A sua fé tem que ser trabalhada na palavra de Jesus. Basta uma palavra dele. E tudo vai ser transformado. Mas você tem que colocar a fé no lugar certo. Onde você está colocando sua fé? Esse é o terceiro ponto. Além de você ser humilde e de reconhecer o senhorio de Jesus, que ele tem poder, além de você pedir algo que seja nobre e útil para o reino, além de para a sua vida também, eu te pergunto, onde está a sua fé? Nas coisas? Nos olhos? Puxa, eu estou vendo lá minha família, tem alguém enfermo e puxa, quando eu vejo aquela pessoa lá na cama, eu desanimo, porque está doente, coitado. Esse homem tinha alguém na cama. Mas a fé dele estava nos lábios de Jesus. Ele ficou olhando para os lábios de Jesus e falou, basta uma palavra. Libera uma palavra, Jesus. Libera uma palavra e tudo resolve. Você tem que colocar sua fé no lugar certo. E o lugar certo é nos lábios de Jesus. Ele falou, está falado. Se ele liberar a palavra, vai acontecer. Aí a gente fica olhando para o céu. Deus, se aquela nuvem mexer, vai acontecer. É lógico que mexe. Nuvem mexe. É isso que serve a nuvem. O vento leva para lá, para cá. Aí não acontece. Ah, Senhor, mas eu tinha certeza que se aquela nuvem se mexesse, ia acontecer e não aconteceu. O que Deus tem a ver com isso? Jesus ainda falou, você não sabe observar os tempos? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa que você fique fazendo votos da sua cabeça. Às vezes, por misericórdia acontece. Às vezes. Tem um único exemplo na Bíblia, um único, de que isso aconteceu. Gideão, ó Senhor, se é o Senhor mesmo falando comigo, confirma. Chove só aqui no novelinho de lã. Aí choveu só lá. Ó Deus, não é que eu estou duvidando, não, imagina, mas se é o Senhor mesmo, só tira essa dúvida. Chove em volta, mas não molha o novelinho. Aí choveu só em volta e não molha. E ele ainda não estava acreditando. É o cúmulo da incredulidade. É o cúmulo da incredulidade. Deus falando, Deus confirmando, e ele fica pedindo sinal, 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 sinal. Uma tamanha fé como essa, não precisa de sinal, basta uma palavra. Deus falou, vai acontecer. Jesus se admirou com ele. Será que a gente consegue fazer com que Jesus se admire com a gente? Tarefa e tanto, né? Versículo 10, lê comigo de novo. Ao ouvir isso, Jesus fez o quê? Admirou-se. Uau! Se tem um cara que me chama a atenção é esse centurião e a postura dele. Ele conseguiu fazer Jesus ficar admirado. Gente, você tem noção do que é isso? Você se posicionar de tal maneira que o Senhor do universo fique admirado com a sua postura e fala, é isso que eu estou procurando. Era isso que eu esperava.
Estou lançando o desafio. Quem será o próximo a admirar Jesus aqui? Quem será o próximo a admirar Jesus com a sua postura de fé, de busca, de oração, devocional, de jejum, de humildade, de objetivo claro, objetivo nobre, digno para receber um milagre? A gente às vezes é muito bebê chorão, né? Começa a doer, ai Jesus me ama, e começa a clamar por Jesus, né? A gente fica chorando, Jesus, tira essa dor de mim. Jesus, tira isso, tira aquilo. E aí eu fico imaginando, volto a dizer, imaginar não é pecado. Eu fico imaginando ele olhando, mas se eu tirar essa dor e não tratar o que está por trás dessa dor, você nunca vai entender o que eu estou tentando explicar. Eu preciso dessa dor para você se sentir um pouco mais dependente de mim. Não, Senhor, tira essa dor, tira essa dor, tira essa dor. Ao invés de orarmos e falar, Senhor, eu não estou entendendo o porquê dessa dor, mas se tiver que tratar alguma coisa em mim através dessa dor, que o Senhor trate o mais rápido possível e me mostre o mais rápido possível, porque essa dor está insuportável. Lembra de Paulo falando que 3 vezes orou ao Senhor para que o livrasse, porque tinha um espinho na carne. E aí o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que Paulo estava querendo dizer? Que através daquele sofrimento que ele estava passando, através daquilo, ele ia conseguir compreender o que Deus queria da vida dele. E a gente fica igual bebê chorão, por coisa que a gente apronta. Vou dar um exemplo prático. Ontem eu saí para pedalar. E o pedal foi ótimo, foi muito bom, com chuva e tudo. Foi muito bom. Quando eu terminei de pedalar, eu fui beber água. E quando eu fui beber água, eu não percebi que tinha um bueiro faltando uma grelha. E o que eu fiz? Eu simplesmente caí dentro do bueiro. Se eu só tivesse caído, estava ótimo, perto do bebedouro. Se eu só tivesse caído, estava ótimo. O problema é que eu caí raspando a canela no bueiro. Hoje eu tô com uma dor aqui que eu nem aguento. Minha canela parece... Sabe quando você raspa o osso? Arrancou aquela camada da pele, né? A canela aqui tá feia. Por isso que eu tô com a canela meio dura hoje. Onde eu quero chegar com isso? A desatenção foi minha. Eu não prestei atenção onde eu estava pisando. Agora eu estou colhendo frutos da minha desatenção. E a gente quer culpar Deus de tudo. Nós temos atitudes. Essas atitudes nos levam a colher frutos ruins. E aí Deus é obrigado a nos livrar. Ah, Deus, tira isso da minha vida. Senhor, cura minha canela agora, porque eu sou um cabeçudo desatento. Talvez Deus até cure, porque eu estou confessando que eu sou um cabeçudo desatento. Mas enquanto eu falar, Senhor, o Senhor não viu que tinha um buraco ali, Deus? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Estava lá, o Senhor nem para me avisar. Essa postura com Deus não funciona. Essa postura com Deus não funciona. Agora, quando nós colocamos igual esse homem, falou, Senhor, basta uma palavra. Jesus falou que muitos, e ele retrata, falam que virão do Oriente, do Ocidente, ele está falando de outros povos, de outras nações, está falando de mim e de você. Muitos virão de outros lugares e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com aqueles homens que começaram ali na presença de Deus. Mas os súditos do reino, Jesus está falando dos judeus. Ele está falando, vocês judeus aqui, nunca vi nenhum de vocês ter uma atitude de fé igual desse homem, que é de outro povo, que é de outra nação. Meus irmãos, não permitamos nós. Isso não é uma competição. Mas nós não podemos permitir que outros povos, entre aspas, que outras religiões, entre aspas, consigam entender o conceito de fé e nós que servimos a Cristo não. Não tem cabimento eu e você ficar de fora do banquete do rei. Não tem cabimento eu e você ficar fora da mesa do Senhor que tem preparado tudo para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor já preparou para nós
todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Todas as sortes de bênçãos. O que você está procurando? É saúde, é finança, é restauração da sua alma, das suas emoções, da sua psique, é o seu casamento. O que você está buscando de Deus, Deus já preparou. A Bíblia diz que está tudo pronto. Ele já preparou e reservou para mim e para você. O que está faltando é se apropriar daquilo que Ele fez. Tem uma alusão muito boa que alguns pregadores usam, dizendo que nos céus é como se tivesse uma grande despensa. Imagina um grande armário, uma grande despensa. E aí você tem as prateleiras, igual no supermercado, igual os produtos. E aí você tem ali saúde, você tem ali paz, você tem alegria, você tem isso, tem aquilo. Está tudo nas prateleiras dos céus. Está tudo pronto. Já foi produzido, já foi embalado, já foi transportado, está lá na prateleira. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ir lá, pegar, passar no caixa e levar para sua casa e usufruir. Qual que é a vantagem? Quando você for passar no caixa, o caixa vai dizer assim para você, já foi pago. Não, mas já foi pago. Não, mas eu não paguei, eu sei. Jesus já pagou por você. É tudo de graça. Está tudo pago, está na prateleira. É pegar, passar aqui, levar para casa e usufruir. Vocês estão me entendendo, amém? Se está tudo na prateleira o que eu preciso, se o caixa é livre, porque Jesus já pagou, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que chegar diante dessa prateleira, eu tenho que pegar o produto que eu estou precisando e eu tenho que levar para casa e usufruir. O problema da nossa sociedade atual é que a gente pensa muito com a cabeça da nossa sociedade atual e a gente deixa de entender o reino. Quando Jesus estabeleceu isso, quando Deus estabeleceu esse modelo de funcionamento espiritual do reino de Deus, não existia internet, não existia delivery, onde você entra no seu tablet, no seu celular, faz o pedido por aí, e daqui a pouco o cara buzina na tua porta. Aí é querer demais, gente. Aí é querer demais. Dê você o passo, vá você até o mercado espiritual. Não fique esperando só chegar na tua mão. Ah, Jesus, traz para mim a minha paz. Jesus, a minha paz que eu preciso tanto, traz aqui. Olha, ontem eu fiz um pedido lá no iFood e chegou rapidinho, Jesus. Mas está demorando a minha paz. O reino espiritual não funciona igual a nossa tecnologia. Ela precisa de tamanha fé. Amém? Não é só clicar e chegou. Você tem que exercer a fé. Resumindo, humildade, reconhecendo o senhorio de Cristo, tem que ter um motivo nobre, tem que ter um projeto nobre por trás daquilo que você está pedindo, senão você vai ficar pedindo muito tempo. Não estou dizendo que você não vai receber, mas você vai ter que demorar muito tempo pedindo, porque a Bíblia ensina que aquele que fica insistindo, a parábola da viúva pobre, de tanto infernizar, Deus acabou concedendo o que ela queria, mas não porque era nobre diante de Deus. Então você tem que ser humilde, tem que ter um projeto nobre e tem que colocar sua fé no lugar certo, nas palavras de Jesus, naquilo que Deus está te falando através da palavra dele. Pastor, o que Jesus está me falando? Boa pergunta, o que Jesus está te falando? Pergunto eu. Não sei o que você anda lendo em casa. O que você lê na sua casa? Eu leio a Veja. Tudo bem. Não, eu leio a Carta Capital. Beleza. Jesus está falando alguma coisa através daquilo? Difícil, hein? Agora, se você não tem nenhum problema em ler a Veja, a Carta Capital, lê o que você quiser. A questão é, você lê a Bíblia? Você fica algum tempo em comunhão com Deus? Falando com Ele, ouvindo Ele? Porque senão, gente, é um diálogo. Imagina eu e minha esposa somos casados, vivemos no mesmo teto, mas a gente não se fala, a gente não conversa, a gente não se vê, a gente não se comunica. É igual a gente querendo algo de Jesus se a gente não lê a palavra, se a gente não ora. Aí quando dói a canela, porque a minha está doendo, aí quando dói a canela, aí lembra, Jesus, o Senhor falou lá em Isaías 53, o Senhor falou que levou sobre si todas as nossas dores, está doendo muito, Jesus, leva essa.
Só quando aperta o calo, não é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de fé, é um relacionamento abusivo de quem só quer receber quando quer receber e o que quer receber. Vocês estão me entendendo, amém? Essa foi pesada, eu sei, mas eu vou repetir de novo, porque é muito verdade o que eu estou dizendo. Isso de nunca orar, de nunca estudar ou meditar a palavra, e só quando a coisa aperta, clamar por Jesus, não é um relacionamento de amor. É um relacionamento abusivo, que só busca o que quer, quando quer e do jeito que quer. E não é esse relacionamento que Jesus quer ter com a gente. Amém? Para finalizar, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Qual é a demonstração de fé que você tem hoje para Deus? Vou perguntar de novo o que eu perguntei no comecinho. Como está a tua nota de fé de 0 a 10 depois dessa pregação? Baseado nesses princípios que eu te ensinei. De submissão, de objetivo nobre, de se colocar de fato debaixo da palavra de Deus. E para se colocar debaixo da palavra de Deus, eu tenho que ter um relacionamento com ela e com Deus, para entender o que Ele está falando comigo, se Ele está ou não liberando uma palavra. Baseado nesses 3 pontos, como está a sua nota de fé? Não me responda. Essa pergunta é para você. Medite nela. Mastigue ela. Rumine ela ao longo dessa semana. E tenha atitude. Comece a colocar esses 3 pontos em prática. E eu tenho certeza que Deus irá falar igual falou para o centurião. Vá, seja feita conforme a tua fé.